Boa noite, estamos aqui em mais um Pod Embeck, da Faculdade Embeck, e o nosso convidado hoje é o Marcos Grossi. O nosso tema: como identificar patologia dos sistemas de vedação. Marcos Grossi, obrigado por aceitar esse convite. Eu gostaria que você se apresentasse para quem nos está assistindo. Acredito que muitos já devem lhe conhecer, mas para quem está caindo de paraquedas, quem é o Marcos Grossi? Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite. Marcos Grossi, né? Eu sou engenheiro civil, sou especialista em patologia das construções, sou mestre em tecnologia da construção e atuo aí na área de perícias, de engenharia diagnóstica. Eu tenho um escritório, né? Então faço inspeções especializadas de fachada, estrutura, diagnóstico de umidade e tudo que é parte de problema nas edificações. Esse é meu dia a dia. Tá, então eu sou professor do IMBEC e de curso de patologia das vedações e curso também na pós de avaliações e perícias, com a disciplina de inspeção predial e patologia das edificações. Interessante. A sua vida é diagnóstico. Exatamente, é a paixão, né? Trabalho e pós-trabalho. Tá. A gente estava... queria que você falasse um pouquinho mais, Max, assim, do teu trabalho, né? Porque assim, a engenharia diagnóstica ela é um pouco ampla. A gente tem inspeção predial, temos perícias, assim, hoje em dia, como que mais você está atuando dentro desses diagnósticos que nós estamos conversando? Perfeito. Eu tenho um escritório, né, de perícia, que é familiar, então minha sociedade é com a minha mãe e com meu irmão. Então, desde berço, né, nasci já nesse mundo. E lá no escritório a gente tem um grande grupo de vistoria de vizinhança, que daí tem uma equipe para isso, tem uma equipe para inspeção predial e entrega de obra, e tem uma equipe para a parte de perícia. Nessa equipe da parte de perícia a gente faz judicial ou extrajudicial relacionada a a parte investigativa, né? Então, o meu dia a dia maior é essa parte judicial, que envolve a necessidade da aplicação do conhecimento de engenharia diagnóstica para chegar ali nos responsáveis, né, pelos problemas construtivos, anomalias, vícios, etc. Então, esse é meu dia a dia. Entendi. Bom, então, como eu falei, o nosso tema, a gente vai falar sobre patologia nos sistemas de vedações, tá? O que é que seria os sistemas de vedações? A gente vai trazer aqui apenas alvenarias, ou esse sistema de vedações é algo mais amplo e a gente vai poder aqui discutir hoje à noite também outras vedações. O que é que seria? Ótima pergunta, Wilton. Assim, quando eu falo vedações, as pessoas lembram de alvenaria de vedação, né? Sim. Então, quando fala vedação, daí normalmente relaciona parede. Daí eu gosto de usar a definição da norma de desempenho, que ela divide a edificação em sistemas. Então, sistema estrutural, sistema de cobertura, sistemas de vedações verticais e sistemas de piso, sistemas hidrossanitários. Então, se a gente analisar mesmo, o que não é sistema estrutural é vedação. Então, eu tenho fechamentos verticais, que seriam fachadas, janelas, portas. Fechamentos horizontais, que seriam as lajes, os pisos e coberturas, incluindo telhados. Então, tudo que serve para fechar, né, o invólucro, que a gente chama ali da edificação, seria uma vedação. Interessante. E até na disciplina a gente fala de tudo isso. A gente fala de piso, parede, porta, esquadria, telhado. Fala de todos. Foi bom você falar de disciplina, porque hoje é quinta-feira, mas amanhã você vai estar ministrando essa disciplina aqui no IMBEC, né? Então, o pessoal que vai te assistir na aula, que vai estar ali com você, então ele pode esperar que não é só parede, fissura, vedações é algo mais amplo. Isso. Bacana. Como o tema ele é bem amplo, né? São muitos sistemas construtivos. Obviamente que daí a gente tem que fazer um recorte, né? Porque são muitos problemas. Então, mas realmente não é só parede, tá? Envolve todas essas vedações que a gente comentou. Forro, inclusive, né? Que a gente acabou não falando, mas forro é uma vedação horizontal de cobertura. Agora eu vou tentar aqui trazer uma pergunta que ficou um pouco até difícil de perguntar, porque te perguntar
Quais são as principais patologias das vedações? Como vedações, a gente está falando de parede, piso, forro. Então, acho que, assim, tem muitos casos. Vou tentar, então, restringir a minha pergunta. E quais seriam os principais, ou talvez mais perigoso, né, casos de patologia em vedações? Tá. Quando a gente fala de intensidade de problema, quantidade, normalmente, se a gente pegar alguns estudos, né, de inspeções prediais, quais foram os problemas que mais foram identificados? Sempre existe um top 3. Primeiro é fissura, segundo é umidade, daí o terceiro acaba sendo problemas com instalações, daí pode ser elétrica, enfim. Mas sempre, fissura e umidade sempre está nesse grupo do top 3. Em qualquer publicação que você buscar que fala de quantos problemas, né, quantidade de problemas de edificação. Então é uma coisa que aparece em qualquer sistema que a gente falou. Fissura. Aparece em parede, aparece em porta, em cobertura, forro. Não vai aparecer em janela, mas pode até fissurar o vidro, né? Quebra o vidro, então qualquer coisa vai fissurar. E umidade, que é a perda de estanqueidade, também aparece em todos. Então são problemas comuns que eu acho que todo mundo já passou por isso. e vai sofrer. Tem algumas outras coisas que também são comentadas, tipo corrosão, né? Corrosão é tratado, que é um outro grupo, não é tão frequente quanto esses dois, mas acontece muito, principalmente aqui a gente está em Fortaleza, né? Então, Aqui é bem frequente. que é mais frequente que os outros. Sim. Que é a região litorânea, então sofre mais, mas se eu olhar em outras realidades, tipo no interior, mais na área mais seca, né? Não na costa, não tem tantos problemas de corrosão quanto na área litorânea. Mas também é um assunto que gera fissuras. Então vai lá, tem uma corrosão de armadura. A manifestação que se observa nem sempre é a corrosão em si. Ou é o manchamento, que é o escorrimento alaranjado, ou a fissura pelo destacamento da cobertura, do revestimento, alguma coisa assim. Então sempre é fissura, veja. Então sempre a gente tem que tratar isso indiretamente. Foi interessante a gente trazer estrutura, porque vedações a gente inicialmente ligou a alvenarias. A gente já viu que não é só as alvenarias. Mas tem as alvenarias que são somente de vedação e tem alvenarias que são estruturais. Isso. Né? Essas fissuras elas podem ser, então, em alvenarias estruturais que também são as de vedação ao mesmo tempo. Né? Isso pode ser perigoso, não é isso? Exato. Então, se a gente for pegar, né, o sistema de vedação, ele pode ser ou não do componente do sistema estrutural. Então, veja, a laje, ela faz parte da vedação horizontal do piso, só que ela também, hoje, no sistema construtivo nosso, ela é estrutura. Mas se a gente analisar edificações mais antigas, que eram assoalho, o sistema de piso não compunha o sistema estrutural. Então, antigamente era só a estrutura, autoportante das alvenarias e os pisos eram só tábua ali, o assoalho, a estrutura de madeira pro piso só e não... Se derrubasse o piso, a edificação se mantinha em pé. Hoje em dia é um pouco diferente, né? Então, a alvenaria, ela pode, então, fazer os dois papéis, sistema estrutural e vedação. Então, seja uma alvenaria estrutural, que a gente chama hoje, ou uma alvenaria autoportante, né? Igual antigamente, o tijolinho de barro maciço, que a gente ia construindo casa, a gente não chama ele de alvenaria estrutural, mas ele é autoportante, ele tem função estrutural naquela edificação. Então, tudo é englobado também. Interessante você trazer isso, a questão do autoportante. É que, apesar de não ser estrutural, ela pode estar suportando as cargas e algum sinal nela pode ser algo perigoso que você tem que estar atento, né? Isso. Então, daí a pergunta que você falou da fissura, né? O fato de eu ter uma fissura num elemento estrutural não significa que a fissura é estrutural. E daí a questão, tem gente que associa, ter uma fissura num pilar, numa parede estrutural, já acha que é um grande problema. E daí o que seria uma fissura estrutural, né? Fissura estrutural é um termo leigo. Então, uma fissura que compromete o desempenho estrutural, seria a melhor forma de falar. Daí ela tem manifestações que você tem que investigar, né? Então, baseado na forma dela só, é horizontal, vertical, eu não consigo necessariamente saber o que é. Então, eu tenho que fazer um processo investigativo para ver se ela impacta ou não essa resistência estrutural da edificação. Importante a gente trazer realmente isso, Grossi.
que o formato da fissura, ela vai te dar talvez algumas sugestões de linha, de diagnóstico, né, de análise, mas de fato a gente não pode ligar. Se a fissura, vou dar aqui um exemplo, se a fissura é inclinada, é recalque. Uhum. A gente vê muito, pelo menos eu vejo muito isso. Ah, fissura inclinada, recalque. Mas pode ser outros casos, né? Você consegue trazer nesse momento assim alguns exemplos disso? Fissura vertical, fissura horizontal, fissura inclinada, para as pessoas que estão nos assistindo entender que de fato a forma da fissura não obrigatoriamente é uma manifestação, é um problema, uma origem. Eu não consigo relacionar diretamente, né, a forma com a fissura com a causa. Isso é um estudo que a gente faz de sintomatologia, né? Ou, na verdade, o termo mais adequado seria semiologia. É um tema que eu abordo com bastante profundidade e a primeira coisa que eu falo, eu dou esse exemplo do recalque. Porque isso é um viés, né? Você olha uma fissura inclinada, daí você qualquer engenheiro vai pensar que é recalque. Mas daí, a primeira coisa, né? Será que todas as fissuras inclinadas são de recalque? Daí, se você pesquisar na literatura, tem outros mecanismos que geram fissura inclinada que não são recalque. Daí, outra pergunta. Aí, todos os recalques têm fissura inclinada? Não, tem alguns recalques que geram fissura horizontal ou vertical. Então, na verdade, você associar a fissura inclinada com recalque, ela é um viés de disponibilidade da sua mente. Ela não tem fundamentação técnica, né? Nem estatística. Então, é uma coisa que é um erro de diagnóstico, que a gente fala que é esse viés cognitivo, que a gente acaba tratando dentro dos métodos diagnósticos, como contornar isso, porque o nosso cérebro vai querer pregar peças na gente, fazendo a gente achar que aquele problema é uma coisa e não é. Tá? Então, então, é importante saber essa questão de ser inclinada, vertical, horizontal. Então, a forma da fissura é muito importante, mas não é só isso que eu devo levar em consideração para fazer o diagnóstico. Então, a localização na edificação é mais perto do térreo, mais perto da cobertura. Isso se repete em outras paredes ou é isolada num ponto. Então, eu tenho vários pontos que devem convergir para a mesma resposta para eu fechar um diagnóstico. Se eu tiver, isso daqui está me direcionando uma causa, mas essa outra evidência está direcionando para outra, você vai ter um diagnóstico inconclusivo, né? Ou que ele não se autossustenta. Então, a ideia no diagnóstico é achar esses pontos de contato, que convirjam todos os dados para a mesma resposta. Bom, a gente está falando então que assim, para o diagnóstico existe etapas, existe um método de você chegar num diagnóstico que a gente não pode resumir a olhar o sintoma e dizer qual a causa. É isso. Então, você poderia falar um pouquinho mais assim, desse método diagnóstico que o Grossi utiliza, como é que você trabalha, como é que funciona? Sim, é muito importante falar isso, porque hoje a gente não tem um método normativo, uma norma técnica que trate de diagnóstico. A norma que, teoricamente, se fundamentaria isso é a norma de perícia de engenharia, a 13752. Só que ela pede para você fazer o diagnóstico baseado em fundamentação técnico-científica. Então, meio que ela fala, se vira nos 30, né? vai pesquisar. E daí o que a gente olha de publicação sobre diagnóstico, ele existe, obviamente. Então, um muito utilizado é um boletim técnico da USP, que chama Patologia das Construções, do professor Era uma dissertação de mestrado do Liechtenstein. Eu até peço perdão pela pronúncia, que provavelmente deve estar errada. E lá ele traz um método que é citado em diversas publicações, que é um método bem simples. Ele fala, faz uma vistoria, consegue fazer o diagnóstico? Não, então vai fazer a entrevista com as pessoas, analisa documento, consegue fazer o diagnóstico? Não, então faz ensaio, consegue fazer o diagnóstico? Vai pesquisar, é o último caminho, ó. Você não Estuda. estuda e se vira. Só que a grande questão é que isso, na minha mente, né, como eu entendo o diagnóstico, vistoria, documento, entrevista, ensaio, são apenas dados. São coisas que, por si só, não representam nada. Eu preciso da interpretação humana para dar uma coerência naquilo. Então, descrever isso como um método diagnóstico é muito limitado.
Então, se você olhar ali, se você, é que normalmente as pessoas só citam um fluxo, é um fluxograma das atividades. Se você lê a publicação dele, ele indica que a gente tem que fazer um levantamento de hipóteses e você testar essas hipóteses. Então, é bem parecido com a metodologia hipotético-dedutiva que é utilizada na ciência. Então, eu acho que é uma coisa, eu escrevo a hipótese 1. Mas daí eu penso em outras coisas, porque eu nunca posso trabalhar com uma hipótese só. Então, a primeira regra do diagnóstico, se você não quer cair nas pegadinhas da mente, é não se apegar à sua primeira hipótese. Então, você anota ela, pode ser coerente, mas daí você tem que anotar pelo menos mais duas. Essa é assim, a regra das 3 hipóteses. Interessante. Tá? Então, isso é até um protocolo médico. Na medicina, que eles aprendem diagnóstico desde o primeiro dia de aula, o protocolo é: parece virose, parece gripe, pense em mais 2 hipóteses, além dessa que você pensou. A regra das 3 hipóteses. Porque daí você vai ver se é um viés cognitivo seu de interpretação equivocada ou não, né? Mas tudo bem, eu levantei as hipóteses, como que eu chego na resposta? E daí eu tenho um processo investigativo em cima disso. Sim. Então, fissura de recalque, né? Vamos lá, tô com uma fissura na parede, eu acho que é recalque. Eu vou ter que investigar a fundação. Então, vou ter que olhar projeto. Vamos monitorar se está tendo realmente o recalque. Então, eu vou precisar de mais elementos para confirmar ou descartar aquilo. Sim. Então, isso daí seria o teste de hipótese, que é a outra etapa da investigação. E aí que normalmente é muito complicado na nossa área. Porque normalmente o teste de hipótese ele está relacionado à experimentação. Mas tem uma coisa que você falou que é importante. Porque ensaio é caro. Você monitorar uma fundação, sabe que tem recalque, é caro. Exato. Né? E se você realmente amar, a minha primeira hipótese é recalque. Mas eu acho interessante. Mas se você coloca na obrigatoriedade de deixa eu pensar em mais 2 hipóteses, talvez pensando nas outras 2, você já consiga descartar a primeira e não ter custo com aquilo. Né? Porque às vezes você cega. Isso, Você tá sim. tão... Aí é isso aqui, você fica cego. Sim. Quando você se obriga a ter outras visões, você consegue enxergar, às vezes, uma resposta que estava debaixo do seu nariz e você não tinha visto antes, né? Sim, É com certeza. interessante isso. Sim. O que você falou é muito verdade, né? Às vezes, só esse exercício de pensar melhor no problema já te dá a resposta que você não estava enxergando num primeiro momento ali, por, sei lá, por estar apegado a alguma informação, por ter assistido um podcast e ter ouvido e lembrado, né? Então, mas é isso. A rigor, eu só posso descartar uma hipótese baseada em evidências ou em alguma coisa, né? Confirmar ou descartar a hipótese é com evidência. Então, eu teria que ir atrás de informações. E daí vamos supor, eu acho que esse recalque é um vazamento de água. Daí você pode... então a hipótese é vazamento. Então, eu vou lá e vou tentar descartar essa hipótese. Uma forma é você pegar o projeto. Então, pega uma informação, o projeto. Vamos ver se passa hidráulica aqui. É o mais barato, né? É o que você iria. Muita gente vai pegar o projeto e ver, não passa hidráulica e já descarta a hipótese de vazamento. Só que daí eu pergunto, será que a evidência, projeto, ela é confiável? E daí existe uma coisa que chama hierarquia desses dados. Um dado documental de projeto tem um peso diferente de um dado de ensaio, que é diferente de um dado que você coletou na vistoria, que é diferente de um dado que alguém te respondeu ali verbalmente numa entrevista. Então, quem está fazendo investigação tem que saber essa hierarquia e ver, tipo, não está no projeto, mas será que seguiram o projeto? Será que não tem uma tubulação hidráulica e não está vazando? Daí você tem que pensar em outro teste de hipótese que seria mais confiável, que daí normalmente é o ensaio. O melhor teste de hipótese seria o ensaio. Então vamos fazer um ensaio de estanqueidade na rede. Enfim, vamos fazer um levantamento cadastral de toda a rede hidráulica. Enfim, vamos cavar isso aqui e ver o que tem embaixo. E daí a grande questão que é difícil na nossa área é que esbarra no custo. O teste de hipótese normalmente direciona para ensaio, e a gente normalmente não tem verba para fazer os ensaios que a gente precisa. E essa é a dificuldade, né? Mas existem métodos alternativos, né? Por isso, esse é o método consagrado. Só que daí eu acabo abordando outros métodos que seriam alternativos para ser logicamente válido, mas numa realidade onde a gente tem menos recursos.
Então, mas são métodos ainda em desenvolvimento, que seriam probabilísticos, plausabilísticos, enfim. Antes de a gente avançar um pouquinho, a gente está aqui, nesse momento aqui, com 31 pessoas, uma sala de aula aqui nos assistindo. Eu quero já abrir aqui para perguntas, tá? Caso alguém tenha alguma pergunta para o Grossi, em relação ao que a gente já vem conversando, você pode trazer esse momento, que eu já vou passar direto para o Grossi, tá? Para a gente tentar responder. Mas a gente vai continuando, Grossi. A gente está falando do método diagnóstico. Então, inicialmente, a gente vai identificar, enxergar os sintomas, seria assim, e aí vai para as hipóteses, depois a gente vai afirmar ou descartar as Isso, hipóteses, né? isso. E depois disso, o que a gente faz? Se você... Daí existem alguns cenários, né? Tem um cenário onde você descartou a maioria das hipóteses, ficou com uma só e conseguiu confirmar ela. Daí você tem um diagnóstico forte. Então, porque eu consegui confirmar a minha hipótese e descartei as outras. Essa é a melhor realidade. Você só confirmar uma hipótese e não descartar as outras é um diagnóstico intermediário, vamos dizer assim. Porque eu posso ter um fenômeno multicausal, por exemplo, com mais de uma causa. Verdade. Então, daí você está só resolvendo metade do problema, uma parte do problema. E eu posso não achar? Oi? E eu posso não encontrar a Ó, causa? E tem a realidade de você... Às vezes tem gente que quer fazer diagnóstico por eliminação. Então, eu levantei 4 hipóteses, descartei 3, fiquei com uma, mas eu não consegui confirmar. E daí, teoricamente, essa hipótese é só a restante. Se eu não conseguir confirmar, ela não necessariamente é verdade. Continua sendo uma hipótese. Mas é só uma hipótese. Só que daí, na maioria dos casos, eu vou ter que aceitar ela como verdade e assumo, ó, vou arrumar. Se o problema voltar, paciência, né? Daí eu pesquiso mais, igual o Norberto fala. Queria explorar mais um pouquinho, Grossi, essa parte entre hipótese e confirmação. Tá. Porque, assim, eu acho que o mais difícil, o mais desafiador pra gente que tá ali em campo é como que eu vou confirmar. De repente, a gente poderia pensar agora em algum caso que a gente tenha passado para trazer assim, como que eu confirmo uma hipótese? A gente precisa conversar, né, com as pessoas, precisa fazer ensaios, equipamentos, eu preciso sempre de equipamentos ou não preciso? Como que no campo, né, o Gross consegue confirmar uma hipótese? Tá. Essa, assim, é uma pergunta difícil de responder porque a resposta talvez não seja aquela que todo mundo quer ouvir. É a pergunta que eu sei que muita gente aqui Porque, tá assim, querendo. nem tudo que acontece... Porque vamos imaginar o que é o diagnóstico. Eu estou tentando entender o que aconteceu no passado. Então, a gente pode comparar a engenharia diagnóstica com a arqueologia. Certo? Então eu vou descobrir a história humana baseada em resto que eu achar na escavação. Se eu não achar nenhum resto, se eu não achar nenhuma evidência, eu não consigo reconstruir esse quebra-cabeça. Sim. Então existem mecanismos que geram problema que não deixam evidências, não deixam marcas. Então é impossível reconstruir isso com evidências, por teste de hipótese. Daí a única alternativa é a questão dessa hipótese que sobrou, né? Ou baseado numa literatura. Na literatura, esse fenômeno pode ser isso, e daí você aceita como por analogia, que a gente chama, né? Só por uma comparação, ó. Um estudo tal na Noruega em alguma publicação, mas sempre o importante é estar respaldado em alguma publicação, pelo menos. Então, num livro. Então, se você, nesse estudo, nesse livro, está falando que esse problema normalmente se manifesta dessa forma e eu já descartei outras hipóteses, eu posso confirmar ela, né? Obviamente com um peso baixo, né? Na prática, como a gente faz? Na prática, como eu não tenho como testar tudo, a gente põe uma hierarquia nessas hipóteses. Então, por exemplo, tenho 4 hipóteses. Daí, uma é mais plausível que outra.
Então, vamos pensar no caso, sei lá, pega algum caso aí aleatório que você queira que a gente discute. Acho que o maior problema hoje é a infiltração. Tá, infiltração, ótimo. Infiltração. Infiltração do que? Uma cobertura, um banheiro? Pode ser uma... Na verdade, não se sabe, né? Não, mas a mancha tá onde? Tá vindo em cima ali, tá... Tá. A gente imagina que seja, sei lá, telhado, calha, tá Tá. vindo tem infiltração. Ótimo, ótimo. Então vamos pegar um caso numa casa que tem uma umidade no teto do último andar e em cima disso tem um telhado. Sim. E daí esse é um ótimo exemplo que talvez não deixe marcas. Eu tenho várias perícias de telhado que as perícias, tipo, eu não consigo demonstrar porque os eventos já assumiram. Então, por exemplo, pode ser uma hipótese, o telhado quebrou ou destelhou, entrou água. Só que quando você foi fazer a vistoria, já colocaram o telhado no lugar. Daí o que você vai buscar? Eu vou buscar se essa hipótese de quebrar o telhado vai ficar mais ou menos fraca se eu tiver uma evidência de uma telha diferente, né, ou que não tá destoando, né, das demais. Então é tudo telhado velho e uma telha tá nova. Daí veja que eu não confirmo que quebrou o telhado e a água entrou por ali, mas fica mais forte a minha hipótese, não fica? Fica. E daí você vai indo atrás das outras. Pode ser transbordamento da calha. Daí você vai ver indícios de sujeira. Só que poderia ter uma sujeira ali e alguém limpou. Daí quando você foi ver, não tem mais. Então vejam que, na verdade, nesse cenário da cobertura mesmo, do telhado, é quase impossível você confirmar a sua hipótese. Ou alguma das hipóteses. Verdade. Porque todas perderam as evidências no passado tempo. Daí eu sou obrigado a usar esse método, né? Que é um método que eu publiquei no ano passado, que é um método de plausibilidade causal. Que é qual é a hipótese mais plausível em relação às outras. Daí eu tenho um critério, para só não ficar nessa questão da cabeça, né? Sim. Porque normalmente isso fica na mente. Quem trabalha com diagnóstico faz isso automaticamente. Só que ele não sabe o processo mental que ele está fazendo para descartar que é obstrução da calha e ficar com o telhado. Ele faz isso por feeling, por instinto, por uma racionalidade na mente deles. A ideia do meu método é criar um procedimento para todo mundo pensar igual. Então, quando você for pensar em telhado, você vai pensar nesse critério aqui primeiro. Depois nesse. Então, alguns exemplos de critério, né? Área. Então, a área de manifestação da umidade, a sua hipótese, ela tem uma área maior ou menor? Então, de contribuição para infiltração, né? Então, vamos pensar. A calha representa, sei lá, 1% da área da cobertura. Certo. O telhado vai representar 99%. Sim. Então, dentro da plausibilidade, uma infiltração pelas telhas é mais plausível do que pela calha. Na questão de área. Certo. Então, a primeira variável é a extensão, né? Então, a hipótese que tem maior área. Então, se você olhasse o telhado, né? É uma telha. Então, a área seria essa área da telha comparada com a área da calha. Tá? Então, é o primeiro critério. Segundo critério, qual o volume de água que chega nessa região? O volume, pressão e intensidade da água. Essa variável. Daí na calha eu aumento o peso. Porque na calha eu tenho muito mais lâmina d'água e toda a água que cai no telhado cai na calha. Sim. Então, na variável intensidade ou tempo que a água permanece no local, a calha aumenta, ela ganha nessa corrida versus ao telhado. Daí eu tenho uma outra variável que é pressão e depois outra variável. São variáveis que eu publiquei, são as mínimas, tá? Você pode elencar diversas outras. Então, é área, tempo de permanência da água, pressão da água, ou a intensidade, é pressão mesmo, né? Uhum. E por último, é algum indício de perda de estanqueidade. Então, você pode fazer um ensaio mesmo na telha, você vai lá e borrifa, isso você consegue fazer. Faço uma aspersão de água no telhado, uma mangueira, alguma coisa, e vejo se está vazando pelas telhas, pela fresta, e posso fazer uma lâmina d'água na calha, e vejo se não tem um vazamento na própria calha, né? Então, com esses 4 critérios, pelo menos, daí você cria um ranking. Você vai dando notas e você consegue criar uma nota para cada hipótese. E daí aquela que tiver a maior pontuação é a hipótese mais plausível. Interessante. Realmente a gente faz isso mentalmente Isso. e sem perceber que tá dando pesos Exato. para cada situação.
Exato. Ou outras variáveis que normalmente a gente leva em consideração, tipo, erro possível da mão de obra. A gente sabe, como engenheiro, o que é mais fácil alguém errar executando, não é? Sim, Então, um requadro de revestimento de fachada. É muito mais fácil o cara cometer um erro ali do que na fachada cega, né? No plano vertical. Então, a gente sabe, pela forma executiva, o que tende a dar mais problema ou não, e pode entrar nessa conta. Então, tudo pode entrar na conta, né? Então, nessas variáveis. Mas a questão é você definir critérios e comparar suas hipóteses baseado em critérios objetivos e não só no seu feeling. interessante, interessante. E aí, acho que esse feeling que às vezes é perigoso, Uhum, né? Que quando você começa a fazer mais diagnóstico, você começa a ficar muito confiante. sim, E aí você começa a achar que o seu feeling está sempre certo. sim. E a gente precisa ter cuidados com isso. Né? Então, qual as suas recomendações sempre a gente ter cuidado com a nossa cabeça? Sim, tem um livro, né, que a gente estava até comentando antes de vir aqui, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro publicado por Daniel Kahneman, foi um prêmio Nobel de Economia. Ele é psicólogo e ele ficou estudando o comportamento humano baseado em decisões. Então, como que era essa decisão da pessoa? Daí tem um cenário de pesquisa que é o profissional especialista, experiente versus o não experiente. E a grande questão é que o especialista ele acerta mais, tá? Então, no geral, em problemas corriqueiros, ele acerta mais, porque normalmente os problemas são iguais. Sim, Então, você sabe identificar aquilo que é igual. Mas quando você joga um problema que é diferente daquilo, ele erra mais, por causa da autoconfiança que você falou. Então, para problemas frequentes, então vamos dividir em alguns grupos. Tem 4 grupos que a gente pode dividir problemas. São problemas frequentes que se manifestam de forma igual, ou padrão. Eu tenho os problemas frequentes que se manifestam de forma não usual, não padrão. Então ele erraria já o segundo. Então problemas sim, frequentes se manifestam conforme o padrão, ele acerta. Problemas frequentes que se manifestam fora do padrão, ele erra, porque ele não reconhece esse padrão e nem tem a estratégia para esquivar disso, certo? E sim. daí os mais jovens, normalmente, isso eu estou falando de pesquisa de médico, tá? Diagnóstico médico. Os médicos mais jovens acertam mais que os mais experientes, por incrível que pareça. Porque como ele não tem esse padrão histórico na mente dele para fechar o diagnóstico, ele vai mais atrás de literatura, pesquisa e levanta hipóteses menos usuais ou menos plausíveis. Então Sim, ele acaba acertando. interessante. E daí a gente tem outro terceiro grupo, né, que são problemas não usuais, né? Então, problemas raros. Então vai tipo reação ao álcali agregado, né? Uma coisa efeitos expansivos numa vedação. Tipo, existe expansão por umidade de alvenaria, mas você não ouve falar em qualquer lugar, você tem pouca publicação. São Verdade. fenômenos raros. E daí então tem manifestações raras que se manifestam conforme o esperado e manifestações raras que se manifestam de forma diversa, que é mais difícil, né? Então já é raro, É o quarto grupo esse é que. impossível diagnosticar, que é o inconclusivo total. Sim, sim. E é isso. Então, o experiente ele vai acertar problemas comuns, né? Os problemas raros ele erra normalmente, se ele usar a mesma estratégia que ele está acostumado. Então, isso é demonstrado até por, como eu disse, por pesquisas, né? Interessante. Vou trazer aqui. Teve pergunta aqui, certo? Da Engecom Engenharia. Você acha que as inspeções prediais deveriam ser focadas nas principais manifestações patológicas, ensaios, etc., ou fazer apenas inspeções sensitivas como a norma prescreve? Tá, perfeito. Como ele chama? É NGCOM. Engecom. Tá. Assim, a inspeção predial hoje, a gente tem que entender que a norma técnica ela é uma referência mínima, tá? Então, a ideia de você deixar uma norma é tornar aquilo obrigatório. Então, o Sim. mínimo de uma inspeção predial é fazer análise sensorial. Ele comenta na pergunta se não seria interessante a fazer Fazer ensaios ensaios. e mais, né? Além do sensitivo.
Isso. Eu recomendo isso, tá? Até nas minhas aulas de inspeção predial, até no livro, né? Eu tenho um livro que chama de inspeção e recebimento. Ele não serve só para o recebimento, ele serve para a inspeção predial também. E daí qual que é a minha orientação? Se eu começo a incluir muito ensaio, vamos pensar que a inspeção predial ela é para 100% da edificação. 100% dos sistemas construtivos. Se eu colocar um ensaio para cada coisa, já vai ficar muito caro. E às vezes é um custo desnecessário. Sim, Igual, você vai fazer um check-up no médico. O cara não vai me passar todos os exames médicos que existem. Não faz sentido. Só faz sentido eu gastar dinheiro com aquilo se eu preciso daquela informação. Então eu gosto de enxergar tanto o diagnóstico quanto a inspeção predial, qualquer atividade dessa, como o quanto eu preciso de informação para reduzir a minha incerteza do que está acontecendo para tomar uma decisão. Então, a primeira coisa é sensorial. Na análise sensorial, eu já consigo reduzir muito a incerteza do que está acontecendo na edificação. Então, só com a forma da fissura, né, com a forma da manifestação, já me dá uma ideia de algumas causas possíveis. Então, já o meu universo do problema já reduz, né? sim, O que era uma coisa que eu não conhecia, agora está dentro desse universo. O que eu preciso a mais para ter mais certeza do que está acontecendo? No teste de hipótese é um negócio rigoroso para eu ter, 90% de certeza. Na inspeção predial, às vezes, eu reduzi para mais do que 50%, né? Um pouquinho mais, 60%, 70% já seja o suficiente. Então, qual que é a minha recomendação? Faz a análise sensorial. Aonde você ficou com suspeitas, daí você poderia fazer ali um ensaio simplificado, não normatizado. Eu chamo de ensaio expedito, né? Que é sim, um termo que é até usado em bastante lugar. Então, é um ensaio mais simples que serve para eu reduzir a minha incerteza sobre o problema. Então, um exemplo de um ensaio expedito que talvez vocês não conheçam, né? Que é tipo análise da absorção de água de uma tinta, de um revestimento de pintura. Eu posso fazer um ensaio da norma de absorção de água, que você coloca uma caixa d'água, um caixote de água, deixa a água lá por 24 horas e vê o quanto a água absorveu, daí eu comparo isso com a norma. Então a tinta está mais ou menos estanque, né? sim. Então você consegue fazer dessa forma. Ou você joga um copo d'água e vê visualmente ali o quanto essa tinta absorveu se essa água escorreu. Sim, Então é um ensaio expedito. Então, na inspeção predial, eu poderia pegar uma seringa, jogo ali, vejo se a hidrorrepelência dessa tinta está adequada, ou se já se desgastou. E isso já serve, né, para você reduzir sua incerteza para ver, opa, aqui eu tô com esse meu ensaio simplificado já me mostrou que tem alguma coisa errada. Vale a pena eu gastar e investigar mais. Ah, não, aqui com esse dado já para mim é o suficiente falar que está bom. Então, a inspeção predial ela deve se valer desses ensaios expeditos, junto, eu acho, até da inspeção sensorial. E se você não tem muita certeza, tem dúvida, daí você recomenda fazer esses ensaios mais aprofundados, uma investigação mais aprofundada. interessante. Tem outros exemplos de ensaio expedito? Sim, sim. Eu tenho até, recentemente eu publiquei, né, no meu YouTube, acho que uns 20 vídeos de ensaio expedito. Mas o simples ensaio de percussão da norma, que é bater com martelo, é um ensaio Sim. expedito. Você não sabe a resistência de aderência do revestimento. Você só está identificando o ponto que já descolou, né? Então, é um ensaio expedito. É bem simples, Sim. é prático e você tem uma noção, a grosso modo, de como está o comportamento daquele revestimento. Se eu quiser ter certeza, eu faço um ensaio de aderência à tração, né? De resistência de aderência à tração. Interessante. Então, acho que realmente respondeu a pergunta da Engecom, que sim, né, é importante, se possível, trazer, e esses ensaios mais simples, realmente baixo custo, né, o seu Sim. tempo ali, naquele momento, para analisar, e pode trazer respostas mais certeiras, né? Isso, Interessante. a questão é a gente conseguir criar mais ensaios expeditos, eu acho, né? A gente tem bastante, se você pegar em normas técnicas mesmo, a gente tem muita norma técnica de controle tecnológico. Sim, Então, de métodos de ensaio. Acho que são mais de 430 normas só de ensaios. E a gente poderia usar ele como base para criar métodos mais simplificados para serem utilizados em campo. Isso é uma área bem interessante de desenvolver, né? Esses ensaios. Às vezes tem muita coisa que se perdeu com o tempo, sabe?
Esses ensaios expeditos, eu acho, às vezes, em publicações muito antigas, antigamente ele via dessa forma, ele analisava dessa forma. Porque nem tinha recurso tecnológico, né? Não tinha equipamento, não tinha nada, o cara tinha que se virar nos 30. Não sei se você trabalha com Interessante. construção, pra gente ver, teor de finos de areia, o agregado, você não coloca ali dentro da garrafa, vê o... Ó, vou te dar um exemplo hoje. Aham. Cheguei na obra e aí o pedreiro, ele... gente, esse traço aqui não tá bom não, essa argamassa aqui. Aí, não, peraí, é o traço padrão. Todos os construtores usam esse traço. O que tá acontecendo? Não, não tá bom não. O que a gente fez? Fez uma bolinha, pegou a massa, fez uma bolinha, né, Uhum. sentimos ali. Depois a gente pegou um tijolo, com a mão mesmo, e jogamos. Cara, ela colou bem. Sim, Pronto. Com aquilo ali na frente dele, a gente já mostrou, cara. sim. Como fazendo que essa massa não tá boa, que não tá, que não tá segurando, Uhum. tá aqui. Sim. Então, isso seria também, É um então, ensaio expedito. ensaio expedito, né? Exatamente, exatamente. Mas até do agregado, não sei se você já viu, para receber areia, Ah, pelo menos antigamente fazia o seguinte: você pegava um pouco dessa areia para ver se ela tava com muito teor de finos. Aí você colocava numa garrafa d'água, chacoalhava e deixava decantar. Daí a areia decanta automaticamente. Depois os finos demoram mais. Então, depois de uns 30 minutos, ficava com uma camada um pouquinho mais alta em cima da areia, que era do fino, que era argila, silt, que não deveria estar ali, né? Que vai comprometer, vai roubar a água depois do seu traço. interessante. Conhecia não. E daí, pela espessura desses finos nesse ensaio de recebimento, você sabia se essa areia estava ruim ou boa, né? Entre aspas. Então é um ensaio expedito que se perdeu, né? Isso não tá em norma, não tem nada, e, tipo, era uma prática bem interessante e simples de você fazer um controle de qualidade na obra, enfim. Tem que se resgatar, muita coisa se perdeu aí, né? Interessante. É, muito bacana isso. Temos que trazer, né, isso de volta. E aí, fala, tem aqui um outro comentário da RGCon que fala o seguinte: o método de Karsten, que não é de norma, pode ser usado nas situações de absorção em tintas e revestimentos, né? Você falou desse ensaio expedito, né? Perguntando sobre esse método de Karsten. Isso é o tubo de Karsten, né? É um método de absorção de água também, que não tem norma brasileira, mas tem norma americana e de outros países. Você pode utilizar, fundamentado nessas normas internacionais, né? Então, Sim, é possível, sim. É utilizado, inclusive. interessante. Bom, quando a gente está nessa inspeção, né? Vou trazer aqui a inspeção predial, que aqui é muito forte. Aqui em Uhum, Fortaleza, como a gente tem a norma de inspeção predial, então é muito forte aqui em nossa cidade. O que eu sempre falo, né? Trago para os cínicos. A inspeção predial, ela vai te dar o caminho, né? Vai te dar o uhum, caminho e vai te orientar o que você deve fazer a partir daquele laudo. E aí eu trago muito a necessidade das inspeções especializadas, né? Porque, por exemplo, você chega, analisa uma fissura, né? Ok, mas você numa inspeção predial que está visitando ali, sei lá, 200 unidades, você vai ter tempo de fato de parar e levantar hipóteses uhum, para aquela fissura, estudar aquela fissura. Então, não, eu imagino que o nosso papel ali seja realmente identificar, né, que existe aquele sintoma, tentar, claro, levantar algumas hipóteses, mas precisa ser verificado. Eu imagino que essa verificação, por questão também de custos, não tem como você não sabe o que você vai encontrar dentro de um prédio, né? uhum. Quantos sintomas que você vai ter que estudar, né? Eu Perfeito. acho assim, muito importante que as pessoas entendam que existem as inspeções especializadas que devem ser feitas após essa inspeção predial. Atualmente a gente faz muito, assim, hoje a Uhum, minha empresa ela faz muito na parte de estrutural. Então, perfeito. existe essa fissura aqui, a gente imagina que seja a corrosão, que precisa de uma recuperação. Ok, mas será que realmente isso aqui é uma corrosão? Tem algumas coisas bem simples, né? Você Uhum, verifica que se tá na barra ali sim. é corrosão.
mas nem sempre é. E outra coisa também que a gente traz é a questão da quantificação. Existem corrosões, existem esses problemas aqui de fissuras na fachada, existe aqui esse problema de desplacamento na fachada, existe esse... Tá, mas foi identificado que existe esse problema na edificação, mas quantos metros quadrados? Uhum. Quantas unidades? Qual a quantificação disso? Né? Para entender o que você vai fazer. Perfeito. Até para Perfeito. saber. Perfeito. Acho que você pontuou duas coisas que eu gostaria de comentar, né? Primeiro, a inspeção especializada, quando ela deve ser demandada? Acho que é importante a gente pontuar isso. E daí vamos pensar no seguinte, às vezes o inspetor predial, ele quer já dar a resposta final. Normalmente ele pensa no pior cenário, né? E às vezes até a terapia, que eu acho perigoso. Então eu já peguei vários laudos de inspeção predial que olha ali a estrutura e fala, não, risco de colapso, sei lá, erro de dimensionamento da estrutura, enfim. Se a pessoa pensasse no critério das três hipóteses, porque veja, a inspeção predial, você só viu aquilo, você só viu sensorialmente, você não investigou mais nada. Obviamente que você vai ter um monte de hipóteses na sua mente. E daí você tem que ter algum critério. Isso também é uma coisa que a gente não tem, né? Porque assim, como a partir do momento que na inspeção predial você tem que dar uma nota de pontos e uma recomendação, você querendo ou não tem que levantar hipóteses. Sim. Então você levantou ali, mesmo que mentalmente, mesmo com sua experiência. Daí você vai pensar num cenário otimista, intermediário ou pessimista, né? Ou a hipótese mais grave, menos grave. Daí você escolhe a hipótese mais plausível na sua mente, põe no laudo o nível de prioridade, 1, 2 ou 3, ou usa o GUT, e dá uma solução. E se você só pensar nessas três hipóteses, você com certeza já vai pensar, opa, essas três hipóteses elas estão divergindo, às vezes, na forma de reparo uma da outra, é um cenário necessário para indicar uma inspeção especializada. Não, todas as hipóteses convergem para a mesma forma de reparo. Daí você pode manter o que você normalmente faz. Mas veja que pensar em três hipóteses ajuda até na inspeção predial, né? Sim. Porque a gente está pensando em hipóteses, só que daí normalmente a pessoa pensa naquela hipótese mais fácil que veio à mente dele. Que é o que ele, sei lá, é o viés de disponibilidade que a gente chama, né? Então ele lembrou mais facilmente daquilo, vai se sentir confortável para pôr, porque é uma hipótese possível, e só que não necessariamente é a mais provável, né? Vamos usar esse outro termo. A hipótese mais provável. Lembrei agora de um case. Opa, lembrei agora de um case de uma aula que eu assisti. Agora, desculpa, eu não lembro quem foi que passou esse case, mas é de desplacamento cerâmico. E aí se levanta a hipótese, primeiro execução, você vai logo a execução errada, não quebrou os cordões, não fez dupla colagem. Sim. E essa seria a primeira, né? Aí você pode, de repente, partir para uma segunda questão do tempo, né? O tempo em aberto, que continua na execução. E aí tinha uma outra hipótese que era aí o material. Né? Será que foi adequado? Que deveria ser um AC3, foi um AC2, foi um AC1. E nesse caso, tinha sido substrato. Então, assim, às vezes você se prende a desplacamento. Desplacamento é porque não quebrou o cordão. Tá, tira. Aí se você pensa nisso, né, e diz, tira e cola de novo, mas você estava lá no substrato, que nesse caso era uma parede de concreto. Sim. Então você estava lá no substrato, se você se amarrou nessa hipótese e já deu uma solução, tira e põe outra, quebrando os cordões, não vai estar correto. Né? Sim, sim. Eu tenho uma abordagem até que às vezes pode ser complicada no começo, mas muda um pouco essa forma de, às vezes, errar o diagnóstico baseado nesse negócio de erro de execução. Teoricamente, não existe causa decorrente do erro em si. Então vamos pensar, o que seria erro, né? Você falou do cordão. O cordão não ter sido esmagado, ele não é a causa do descolamento. Porque, na verdade, o que significa não ter esmagado os cordões, né? Ou quebrado os cordões? É que a área de contato está reduzida, certo? Então, você tem menos área de contato.
isso por si só derruba a placa? Não. Inclusive, a norma ela até permite, né, uma Isso. certa porcentagem de... Isso. Mas veja, isso só significa que a sua resistência de aderência está menor do que se tivesse com mais área, né? Possivelmente. Então, sei lá, tem uns 50% de área, tem menos resistência de aderência, ou outras resistências, de cisalhamento, enfim, do que 50%. Mas o que gerou o descolamento da placa? Essa é a causa. Foi uma movimentação térmica? Foi uma retração? Foi uma expansão por umidade? Tem que estar com esforço, né? Exatamente. Se eu não tenho esforço, se eu não identifiquei o esforço que derrubou aquilo, eu não fiz o diagnóstico. Então, esse daí é até uma questão filosófica que eu critico, às vezes, em algumas publicações, né? A ausência não pode ser causa. Então, a ausência de resistência não pode ser causa. A ausência de manutenção não é causa. São coisas que não aconteceram. Se é a ausência, ela não aconteceu, então ela não é a causa. Interessante essa forma de pensar. Isso. E daí deixa mais complicado. Porque daí fica muito simplista falar erro de execução. É muito simplificado e normalmente errado. E daí quando você começa a tentar entender o que aconteceu, você vai buscar as evidências, que é isso que você falou. Quando você começa a tentar entender o mecanismo de descolamento, você vai buscar evidência aonde foi a interface de descolamento, o que será que gerou de esforço. Enfim, você começa a buscar mais dados para você conseguir explicar o que aconteceu. Né? Se você só for simplista, é má qualidade de material, erro de execução, daí todo o diagnóstico parece fácil, né? E parece certo. Sim. É interessante. De fato, se você, por exemplo, não tiver as juntas de assentamento, Uhum. aí você vai ter, peraí, o que que... no caso, a causa seria... não seria também nem a ausência de junta, né? Você, digamos, que o cara executou errado, Uhum. né? Não quebrou os cordões. Sim. Não colocou a junta, né? Uhum. Não colocou espaçador ali, ou pequeno. Mas o que causou desplacamento, se não houvesse nenhuma movimentação, nenhum esforço, seja temperatura, como você falou, Uhum. ou até expansão da própria peça pela umidade, né? Sim. Não iria cair. Exatamente. Interessante. Exatamente. Daí às vezes tem umas hipóteses, tipo a própria encolhimento, encurtamento da estrutura que acontece com o tempo, a deformação da estrutura, várias coisas podem acontecer. Então às vezes você tem prédio de, sei lá, 30, 40 anos, que não tem nenhuma junta e só vai destacar depois de 40 anos. E aí, é movimentação térmica? Talvez por fadiga. Enfim, mas você começa a ver que a junta não necessariamente tem alguma coisa a ver com aquilo, né? Porque ele passou 40 anos sem nenhum descolamento. É que aqui eu não sei se existisse, mas em São Paulo é muito típico, prédios muito antigos ter descolamento já no fim da vida útil do sistema. Então, 40, 30 anos. E daí você vê que ele não foi concebido com junta e tá lá as pastilhas duraram 30, 40 anos sem descolar, nunca. Você vai falar que é falta de junta? Não, daí... E normalmente o que acontece para isso? Não, então daí você vai ver, entender, né? Existem os mecanismos de fadiga, então existem ações cíclicas, né? De resfriamento, aquecimento, molhagem, secagem, que apesar de serem uma intensidade baixa, pelo fato de ser repetido, ela vai gerando uma micro ruptura ali no material. Então pode ser uma hipótese. Aí nesse caso não é a ausência de junta. Mas não é. Então o ciclo de fadiga que chegou no fim. Talvez a junta iria aumentar a durabilidade, né? Isso, estender a vida útil. Estender a um vida pouco. útil, Mas se a gente entender que todo o processo de degradação uma hora vai trazer a falha do sistema, você só vê a idade que isso aconteceu, se era dentro do previsto ou não. Então uma fachada tem que durar 25 anos. Aconteceu no 30º ano. Então ela, mesmo executada dessa forma, ela atendeu o que se era esperado, né? Então você começa a enxergar a edificação de uma outra forma quando você começa a usar um olhar mais diagnóstico, vamos dizer assim. E me diz uma coisa, o que assim, você mais encontra aí nas todas as inspeções? A gente falou sobre os principais problemas, né? Que nós pontuamos fissuras, pontuamos infiltrações, me recordo, tem mais... Corrosão, acho que eu acabei de falar. Corrosões, né? Uhum. Mas, assim, qual o mais recorrente para ti e qual o mais desafiador
O que mais recorrente eu acho que são casos de umidade. É assim, Umidade. umidade, porque é assim, uma fissura pode aparecer na sua casa, da minha leitura, tá? A fissura pode aparecer na sua casa e isso não te incomoda. Porque, a princípio, se você não tem um abalo psicológico achando que aquilo vai derrubar o prédio, a sua casa, né, a sua edificação, você vai conviver com aquilo, né? Ou vai pintar por cima e acabou. A umidade já gera um impacto muito mais desagradável, né? Ela às vezes torna o ambiente insalubre, ela gera um nível de deterioração, ou é menos aceitável para as pessoas um foco de umidade do que o aparecimento de uma fissura. Sim. Então, o que significa? Que elas reclamam mais. Então, eu posso ter 10 casas com fissura, sei lá, 30% reclama. Tenho 10 casas com umidade, as 10 reclamam, né? Ou 9 reclamam. Então, na verdade, existe uma questão de aceitabilidade da anomalia pelo usuário. E umidade é menos tolerada do que outros tipos de manifestação. Verdade, porque o olhar é um olhar de um leigo, né? Não é um olhar de engenharia. Exatamente. Então, assim, o que que vai incomodar o leigo? É Exato. o que mais incomoda. Exatamente. Ou é uma fissura que realmente tá chamando muita atenção e tá causando medo, né? Isso. Ou, de fato, a umidade. A umidade pode ser pequena ou grande, né? Vai incomodá-lo, Incomoda né? muito. Porque impacta a estética, né? E outras coisas. A gente consegue traduzir isso em números em poucos trabalhos que tem de pós-obra. Então, Aham. tem alguns profissionais que trabalhavam em pós-obra e pegaram os chamados de assistência técnica e mostram, né? O chamado de assistência técnica não Ah, é a quantidade de problemas que apareceu na edificação, mas é a quantidade de problemas que apareceu e alguém reclamou. sim, verdade. Com certeza, se alguém fizesse a inspeção, ia achar outros problemas não reclamados. E isso, normalmente, quando a gente faz inspeção, a gente consegue identificar muitos problemas que existem, só que não foram reclamados. E normalmente nesses trabalhos de assistência técnica pós-obra, a maioria deles ou tem a ver com umidade, então normalmente lá nos 3 primeiros, e coisas que impactam o funcionamento. Então elétrica, hidráulica, que daí tipo, tem um problema na elétrica, eu comprometo a funcionalidade, né? Não vou ligar a TV, a internet, nem nada. E hidráulica também, não consigo tomar banho, ir no banheiro, cozinhar. Então tudo que impacta a funcionalidade ou de alguma forma essa estética, né, de forma agressiva, que é o caso da umidade, é mais reclamado. É verdade, essa visão aí do pós-obra, de fato é o que reclamam, né? Exato, exato. Bacana. A gente tá chegando aqui já no, nos nossos momentos finais. Eu vou. A gente tem aqui algumas mensagens de elogio, grande Grossi, a, a Isabela aqui, acho que Matheus, Um e tem abraço. também tem mais aqui algumas perguntas que eu vou trazer para poder a gente conseguir finalizar o nosso quadro. A Remac Engenharia, tá? Matheus também, o nome dele. Gostaria de saber a realidade do uso de telhas de fibrocimento em outros estados. Na nossa cidade, é um material que acaba por se desgastar rapidamente e gera inúmeras anomalias. Interessante, interessante, Matheus. Existe uma questão, eu não sei exatamente o que é essa degradação que você está percebendo, né? Mas teoricamente a telha ela é um material resistente. Ela é de cimento, ela é bem durável, tá? O que normalmente as pessoas se incomodam é que parece que ela perdeu resistência depois que a gente tirou o amianto. Isso, Então é verdade. a gente começou a usar fibras de outra espécie, né? E ela perdeu resistência. Só que daí a gente começa a analisar, né? A gente às vezes critica a telha, mas a gente tem que ver se a gente está usando conforme o que é previsto. Então, o que a norma hoje estabelece? Essa telha tem que ter uma resistência mecânica mínima. Então, você tem um ensaio lá de carga, que é colocar uma tábua e coloca 120 quilos em cima da tábua. Veja que está distribuído o peso, né? E 120 quilos numa tábua acaba sendo muito pouco na telha. E como a gente caminha no telhado? É com tábua? Não. Não. Então a gente acha, tá quebrando mais porque agora eu não posso pisar direto na telha.
Mas isso é meio que uma regulação que foi estabelecida pela própria norma, né? A norma, ela tá aceitando uma telha que teoricamente é mais frágil, tá? Então, então, algumas coisas, é que eu não sei exatamente o que ele tá falando que degrada mais rápido, né? Mas o que eu vejo que as pessoas reclamam muito é de fissuras na telha, Sim. e que até o pessoal que fabrica a telha chama de gersura. Não sei se já ouviu esse termo? Não ouvi. Gersura. A primeira vez que eu vi isso foi de um fabricante de telha, né? E daí a primeira impressão que eu tive que era só para dar outro nome que não trinca, para mostrar que aquilo não era o mesmo problema. E daí, estudando um pouco, o que significa gersura? Ah, Quando a gente faz a placa cimentícia, ela é plana. Daí você vai gerar a conformação da onda. sim. Na zona tracionada, aparecem pequenas fissuras, porque você tracionou em cima e comprimiu embaixo, né? Da chapa. E na verdade são as fissuras desse processo de tração que você induziu por uma flexão ali para moldar a telha. Então é impossível não aparecer. Ela é intrínseca da forma como a gente fabrica a telha. A grande questão é, essa gersura, né? Vamos já os termos deles. Impacta o desempenho da telha? Sei lá, ela vai permitir que a água atravesse a telha? Se não compromete, dentro dos parâmetros da norma, é aceitável. Ah, essa gersura impacta a resistência mecânica da telha? Se não, não é relevante, entendeu? Sim. Então, isso que eu estou falando da gersura serve para qualquer coisa na edificação. Né? Qualquer fissura, se ela não está comprometendo o desempenho, ela teoricamente é aceitável. Tá? Então, às vezes, então tem duas coisas que eu vejo. Achar que esses problemas da telha são problemas, mas não são. Né? Daí faz aquela associação. Ah, as telhas estão quebrando mais fácil e eu tô vendo essas gersuras. Eu acho que é uma má qualidade. Mas se a gente for investigar um pouco mais, a tolerância da norma que é muito baixa. Sim. Ela também aparentemente acumula mais sujidades, né? Assim, Isso. não sei se está comprovado, mas aparentemente. Não, é um material poroso, muito poroso. E daí ele vai impregnar sujeira. Muito, então é encardir a telha. Mas o fato da telha estar encardida não diminui a resistência mecânica dela. O que eu vejo também é porque assim, o mercado ele vem empurrando muito a Uhum. venda de produtos. Sim. Querem vender, então, tem telha de fibrocimento, você tem que aplicar a tinta emborrachada. Né? Acho que vem entrando isso na cabeça dos leigos e a minha telha vai ter que aplicar ali ó, aquele produto, né? E acaba também impactando até em alguns diagnósticos. Sim, Né? Eu acho que isso também tem uma certa influência. sim. É uma opinião. Sim, é verdade, mas é uma dica, né? Você quer manter o seu telhado bem conservado até com relação à sujeira e estanque, então você tem que se preocupar com os encaixes, né? As vedações, principalmente, então ali contrarrufo, a fresta entre telhas, a inclinação dele, as vedações de fixação. E se você está incomodado com essa gersura, alguma coisa assim, ou até a sujeira, passa um hidrofugante. Isso já ajuda muito. Então ela vai impregnar muito menos sujeira e ainda vai dar uma aparência melhor. Mas daí não sei se o Matheus comentou alguma coisa, Dica mas boa é, do hidrofugante. é uma coisa que é uma prática simples, E barata. é um custo baixo, né? É baixo. Comparado com um telhado. Com uma manta e qualquer uma membrana acrílica. Qualquer coisa. A gente tem aqui, olha só, a presença do Granato, Opa, que nos honra. assistindo, parabenizando, tá? Obrigado, Granato. E Uma honra. Pablo perguntou o seguinte: é comum em suas inspeções receber o projeto de cobertura correto e completo, com dimensionamentos reais de calha, estrutura de madeira completa, detalhes de fixação e etc. Projeto de cobertura. Não, projeto de telhado é tipo cabeça de bacalhau, né? Não Então, se acha. Grossi. Até perguntei, né, que prefere Max, Grossi, tanto faz, não é Tanto isso? faz. Grossi, queria então novamente agradecer, tá bom? A sua disponibilidade em participar desse bate-papo do nosso Podinback. Acredito ter sido um momento de enriquecimento, de conhecimento para quem acompanhou e para quem também vai assistir, né, em outro momento, tá? Então,
Pessoal que está nos assistindo, obrigado também por ter participado, por ter mandado as suas dúvidas, as suas perguntas. Isso também agrega muito nossa conversa, que a gente possa discutir um pouco mais, abrir também esse espaço, tá? Então, em nome da Faculdade Embek, obrigado, Grossi, tá? E, quem sabe, até uma próxima que seja em breve. Sim, sim. Obrigado aí pela oportunidade. Se deixava eu falando aqui, eu falo eternamente, né? Daquilo que a gente gosta, a gente vai falando. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E também eu gostaria só de deixar uma ressalva, se vocês tiverem alguma dúvida, estiver assistindo isso de forma assíncrona, né? Depois que já foi o momento ao vivo, pode deixar nos comentários e me marca que depois eu respondo, tá bom? Então, usem e abusem dos comentários que depois a gente responde todos eles. Vou aproveitar também essa tua deixa, tá? Então, Então, gente, abraço, obrigado. Até uma próxima. até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.